Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre física moderna, mais especificamente sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico foi descoberto por Heinrich Hertz no ano de 1887, mas as explicações para esse fenômeno, que consistiam na ideia de remoção de elétrons da superfície de um metal a partir da emissão, da irradiação de luz, ela não tinha uma explicação razoavelmente aceitável do ponto de vista da intensidade luminosa. Por exemplo, se você colocasse um detector de elétrons nessa região, irradiando esse metal com luz vermelha, percebia-se que nada acontecia. Qual era então o imediato pensamento, qual era a imediata ideia que se tinha para tentar arrancar os elétrons dessa superfície metálica? A ideia era aumentar a intensidade de luz vermelha. Então você ia lá no regulador de intensidade, fazia a lâmpada brilhar mais, ficar com uma luz mais intensa. A gente poderia representar isso aqui, ó, por uma quantidade de raios de luz maior. E o que se esperava é que com uma quantidade maior de luz eu conseguisse mais energia e com mais energia eu conseguisse vencer a resistência do metal à saída dos elétrons e conseguisse então agora liberar elétrons. Mas o detector colocado aqui ou em qualquer outra posição não detectava absolutamente nada. Os elétrons continuavam não sendo arrancados do metal. Por outro lado, se você mudasse a frequência da luz para uma luz azul, por exemplo, você identificava aqui elétrons sendo removidos do metal utilizando um detector. Ora, esses elétrons removidos do metal foram chamados por Hertz de fotoelétrons. E a explicação era bastante estranha, porque com luz vermelha eu mudava a intensidade, mudava, aumentava, não conseguia nada. Com luz azul, até diminuindo a intensidade, você acabava reduzindo o número de fotoelétrons, mas o detector aqui conseguia verificar que elétrons estavam sendo arrancados do metal. Então, essa explicação baseada na intensidade, ela era insatisfatória. E anos se passaram, quase 20 anos se passaram, até que em 1905, Albert Einstein conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. Esta teoria era inconsistente. Einstein construiu uma teoria consistente baseada na quantização da energia. Como assim, professor, quantização da energia? Einstein considerou que a luz era constituída por fótons, pacotes de energia, cuja quantidade estava associada à frequência da luz. Isso faria nos entender por que vermelho, que tem uma frequência mais baixa, não conseguia arrancar nada daqui, por mais que eu irradiasse a placa metálica. Já com o azul, que tem a frequência mais alta, se você associa a energia do fóton à frequência da luz que é irradiada sobre o metal, você consegue então compreender luz com frequência maior, fótons com mais energia. Como os elétrons só conseguiam interagir com um fóton de cada vez, se a energia do fóton era baixa, ela não era suficiente para remover os elétrons do metal. Com uma energia mais alta, mesmo com uma quantidade de fótons menor, porque aqui a gente tem uma intensidade muito baixa, você conseguia remover alguns desses elétrons da placa metálica. Essa teoria renderia a Einstein uma homenagem que é a maior glória de qualquer cientista, o prêmio Nobel, mas vejam que quase 20 anos se passaram, mais precisamente 16, para que a comunidade científica reconhecesse a importância do trabalho realizado por Einstein. Bom,
A energia contida no fóton, ela é calculada pelo produto entre a frequência do fóton, a frequência associada à luz que o transporta e a constante de Planck. A constante de Planck, que no Sistema Internacional de Unidades vale 6,63 vezes 10 a menos 34, Sistema Internacional, Joule/segundo. Mas como a gente trabalha com essas energias muitas vezes associadas a elétrons, ou seja, em quantidades muito baixas, às vezes é conveniente converter os joules para electronvolt. Se você lembrar que um electronvolt corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, é muito fácil memorizar essa correlação, porque este número, coincidentemente, claro, não é uma coincidência se você acompanhar a concepção do que é o electronvolt, mas ele é igual ao valor da carga elementar. Ou seja, você tem aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. Se fosse em quantidade de carga, seriam coulombs. Em quantidade de energia, um electronvolt, 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Se você executar essa conversão, você vai chegar a 4,14 vezes 10 a menos 15 electronvolts segundo. Fica um número bem menor, a gente sai da casa de 10 a menos 34, cai para a casa de 10 a menos 15, e para trabalhar com elétrons fica muito mais fácil de entender os resultados que você vai obter. Bom, de acordo com Einstein, então, a energia absorvida pelo elétron, ela vai aumentar com a frequência do fóton associado ao tipo de luz que você irradiou. Nós estamos falando de azul. Se você lembrar do espectro visível, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, há ainda luzes visíveis mais energizadas, cujos fótons transportam mais energia do que o do azul, do violeta, por exemplo. Mas você não precisa necessariamente estar trabalhando com o violeta, ou seja, com luz visível, da faixa do vermelho ao violeta. Você pode ir para o ultravioleta, raio-x, enfim, luz irradiando o metal pode remover elétrons. Se houver essa remoção de elétrons, você terá então o efeito fotoelétrico sendo observado. E a explicação mais consistente viria de Einstein a partir da quantização da energia, ou seja, considerando que a luz é composta por fótons e cada fóton transporta uma quantidade de energia definida, não havendo frações de fóton. Ou você tem um fóton ou não tem nenhum. Não existe meio fóton. Voltamos no próximo quadro com o tratamento matemático dessa teoria. Retomando aqui então, agora nós vamos falar um pouquinho do tratamento matemático dessa teoria que foi desenvolvida por Einstein. Qual era a ideia dele? Para que um elétron seja removido do metal, é necessário que ele vença algumas resistências. Essas resistências são devidas às atrações de natureza elétrica exercidas pelo núcleo e às próprias colisões internas que ele precisa vencer para poder sair daqui. Obviamente que quando você tem um elétron na superfície, ele se livra dessas colisões, ele praticamente está livre para escapar assim que ele vencer a atração elétrica exercida pelo núcleo. Mas os elétrons um pouco mais internos têm que vencer resistências maiores, por isso eles vão precisar de um pouco mais de energia para isso. Isso explica o porquê da saída dos elétrons se darem com energias cinéticas diferentes, apesar de terem absorvido ou interagido com o mesmo fóton. Absorveram a energia do mesmo fóton. Como que um sai mais rápido do que o outro? Porque alguns, por estarem mais internos, perdem mais energia. Outros, por serem mais superficiais, perdem menos dessa energia que foi absorvida do fóton. Consequentemente, eles são expelidos com uma energia cinética maior. E, claro, a gente sabe que a energia cinética associada ao fóton, de acordo com a teoria desenvolvida por Einstein, é dada por constante de Planck vezes a frequência do tipo de luz associada a esse fóton. Então,
para que a gente mantenha a lei de conservação da energia, a gente vai ter que associar ao escape desse elétron uma energia, um trabalho que ele precisa realizar para escapar dessa atração de natureza elétrica e dessas colisões. Essa energia ela é chamada de função trabalho e é simbolizada pela letra grega φ, justamente porque o φ tem som de F no alfabeto grego, a gente já falou isso em outras aulas, e está associada à ideia de função. Então, função trabalho, φ. Como seria o balanço energético desse fenômeno? A energia que o elétron absorveu do fóton, em parte foi utilizada para vencer a resistência que o metal oferece ao seu escape. E o que sobrou está manifestado aqui na forma de energia cinética. Se você desenvolver um pouquinho isso para a superfície, bom, na superfície a perda por colisões é muito pequena. Se for superfície 100%, a última lâmina de átomos de metal nem sequer haverá essa perda por colisões. Absorveu energia, venceu a atração eletrostática, escapou. Então, quando se está na superfície do metal, é o momento em que você verá o elétron escapando com a sua energia cinética máxima, com o valor máximo da sua energia cinética. Bom, uma outra coisa que vale a pena considerar é que nós sabemos que a energia cinética é dada pela expressão meu vô é meio quadrado, que também nós já aprendemos lá no curso de mecânica. Então, se você desenvolver essa expressão, passando para o primeiro membro a função trabalho subtraindo, você terá o seguinte, a função trabalho passou para cá subtraindo H vezes F e ficou igual ao quê? A energia cinética do elétron. Então, essa aqui é a equação de Einstein para o efeito fotoelétrico. Foi baseado em todos os elementos matemáticos e as avaliações de conservação de energia que ele chegou a essa equação aqui, tá? E ela vai ser muito útil para nós na hora de resolvermos problemas. Uma última consideração é falar um pouquinho sobre frequência de corte. O que é frequência de corte? A frequência de corte é uma frequência que está associada ao mínimo de energia que você precisa para remover o elétron dessa estrutura metálica. Ou seja, na frequência de corte você chegou a um tipo de luz cujos fótons têm a menor energia possível. Abaixo disso, os fótons vão ter uma energia inferior à função trabalho desse metal. Sendo inferior, você não consegue remover os elétrons, você vai ter uma estrutura parecida com aquela que estava aqui na lousa no quadro anterior. Se você não printou, pode printar lá e dar uma analisada nele, caso você sinta necessidade, quando o metal era irradiado com luz vermelha, ok? O que nós temos aqui então é a energia do fóton igualada à função trabalho. Isto aqui substituído na equação do efeito do fotoelétrico de Einstein, você vai ter no lugar da função trabalho H vezes a frequência de corte. Olha a bobagem que eu fiz aqui, ó. Chamei a frequência de corte de F0 e esqueci de colocar o F0 ali, tá? Foi corrigido a tempo. Se não fosse, obviamente ficaria um erro aí e tudo isso aqui estaria condenado. Tanto que aqui ele aparece de novo, né? Então, perdoe-me por essa falha, mas ela já foi corrigida. Como é que fica a estrutura final? A constante de Planck é fator comum. Então, o que você vai ter aqui? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, e aqui a constante de Planck, que multiplica a frequência da luz com a qual você trabalha, subtraída da frequência de corte, que seria o mínimo que esse metal aceitaria para ter seus elétrons removidos. Como tudo em física, a gente pode entender a matéria, mas só vai aprender fazendo exercícios.
Os exercícios aparecerão na nossa próxima aula, porque a aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta a aula e se não quiser perder as próximas, inscreva-se no canal. Até breve, pessoal. Valeu!